correta, ok? Tá bom, irmão? Então, você vai colocar lá, nesse caso aqui, para pegar tudo, eu vou pegar a de dezembro de 22. Pronto, filtrei a competência correta, o resto tá tudo, ó, tá vendo? Então, tudo que o irmão lançar, todas as verificações que o irmão fazer, referente à competência de dezembro, ou a competência em questão, ele vai mostrar aqui. Então, pronto, tá tudo fechado, tá bonitinho. Irmão, todos os irmãos, tá? Vão clicar aqui, ó, imprimir apontamentos. Repara que ele tem duas coisas, imprimir verificação e imprimir apontamentos. Veja, o que a gente quer apresentar para os irmãos anciães? Para dar publicidade a esses registros que essas ocorrências. Eu estou imprimindo o apontamento. Então, não confundir com esse, é imprimir apontamento. E aí o irmão já gera o PDF. Quando eu clicar no PDF, irmão, ele abriu uma telinha separada que vocês não estão vendo, mas vão ver agora, ok? Ó, olha lá. Eu simplesmente cliquei aqui, ele abriu um pop-up, eu só trouxe para cá. Pronto. Os irmãos vão receber esse livro aqui, tá? Essa verificação. Então, tudo está claro. Vai depender do número de ocorrências que você vai ter aí, mas eu estou usando um exemplo real, que é o nosso setor carrão. Então, tudo que foi apontado, todos os setores, todos os departamentos, todas as casas de todos os setores não. Tudo que está na casa de oração, tudo que está ali dentro da administração dele, por exemplo, ó, tesouraria. Então, ele teve uma ocorrência em tesouraria, mas ele teve ocorrência também na casa de oração, e assim vai. Tudo vai estar resumido aqui nessa quantidade de páginas que você vai visualizar, tá? Lá no finalzinho, tá aqui, ó, lá no finalzinho, você vai colher essas assinaturas, ok? Então ele já imprime em PDF para você simplesmente mandar para a impressora, e aí se o irmão quiser fazer uma, duas, três cópias, fica à vontade. Mas é o que o Emerson falou, você vai entregar, você vai buscar entregar isso para a administração, tá? Para o presidente, né, irmão Emerson? E presidente da administração. E aí deixa ele tomar as decisões, ele entregar. Me manda mais duas cópias. Pode ser que algum irmão vai falar, não, já me traz três cópias que eu fico com essa, eu mando as outras duas para a tesouraria, para a contabilidade. Aí vocês combinam, cada administração pode ter uma particularidade, mas a função principal é entregar para a administração, todo mês. Isso, exatamente. Tá bom? Após eu assinar, eu faço a digitação e qual que é o campo para estar anexando novamente? Perfeito. Isso, vamos lá. Mesmo depois de encerrado, o irmão pode, veja, o irmão pode, e meio por enquanto, irmão, é correto fazer isso. Pode ser que vai ter uma tratativa depois, mas por enquanto, o irmão volta. Veja bem, irmão, nós estamos falando, nesse caso aqui em específico, nós estamos falando da competência de dezembro, tá vendo? Certo? Então, aí o irmão volta lá no checklist de dezembro e anexa no checklist do Conselho Fiscal. Mesmo depois de finalizar, tem como? Tem sim. Irmão, volta para cá e faz é só anexar. Deixa eu confirmar aqui, peraí. É que eu não vou poder adicionar, tá? Mas sim, ele tem a possibilidade de você vir aqui e fazer um anexo. Aqui, ó. Tá vendo? Aí você vai colocar ele lá dentro. Claro que aqui está aparecendo na minha tela, mas vai aparecer o teu arquivo onde você anexou, e aí você fecha. O legal de você fechar na competência correta é para depois, se um dia for precisar fazer algum levantamento, pegar essa informação, você já sabe onde é que você anexou. Ponto, acabou, irmão. Isso é o suficiente. Sim. Tá bom? Correto. Tem Por enquanto, só isso mesmo. Deus abençoe. Amém. Amém, irmão também. Irmão Fábio, pode abrir o microfone. Paz Deus, irmãos. Irmão Fábio aqui de Vitória da Conquista, Bahia. Amém, irmão. O Alexandre é um irmão que tem sempre paciência comigo aí. Esse dia ele ficou até quase 10 horas só me ajudando. Tá certo. Tamo junto, irmão abençoado. Tamo junto. Rapaz, é o seguinte, o nosso mês de janeiro aqui não está disponível para preencher o checklist de trabalho em grupo. Por que não está disponível ainda? Aí tem duas... quer falar, Normas? Irmão, tem... Nosso mês de janeiro não está fechado ainda, tá? Tá em andamento, mas porém deixa eu ver se eu entendi. Você está falando que você veio em checklist,
filtrou o mês de janeiro. Exato. Assim, eu posso falar uma bobeira aqui, irmão, mas de fato, realmente, no dia a dia, a gente acaba se atrapalhando, tá? Mas cuidado com o filtro, tá? Não sei se é o caso do irmão, mas repara, ó, tá em branco, não tem nada. Mas por quê? Você tem que tomar cuidado com o filtro. Entendeu? Não está compartilhando a sua tela. Ah, não? Oh, Não. desculpa, pera um pouquinho. Acho que sem querer eu parei aqui, pera um Não pouquinho. está compartilhando, não. Mas eu não sei se ele está falando do grupo de trabalho de Conselho Fiscal ou ele está falando, o irmão está falando qual grupo de trabalho? Você está falando checklist ou a verificação? Não, o checklist mensal. Mensal, tá. É o que o irmão Armas estava explicando agora. Ó, então vamos lá, ó. Vou fazer de novo aqui pro irmão. Desculpa, cadê? Grupo checklist, aqui. Ele Ó, precisa Então criar. tá assim, tudo... Isso, ó. Mas então, irmão, vamos lá. Tem duas coisas que podem estar acontecendo. A primeira é, você está com filtro e não está percebendo, tá? Então você toma cuidado com o filtro, ok? E aí você pode pôr aqui a data, você pode não estar percebendo. E a outra é que o checklist de verificação, ele não nasce sozinho. É o irmão que cria. Entendeu? É o irmão que cria. E não só o irmão, é os demais departamentos que o irmão Emerson já comentou. Que vai ser contabilidade, cria o próprio checklist dela, tesouraria cria o próprio checklist dele, conselho fiscal cria o próprio checklist, distribuidora cria o próprio e assim por diante, que é trabalho voluntário e bens móveis. Então, nós podemos ter duas coisas na tua afirmação aí. A primeira, você não está reparando o filtro, ok? Ou sim, você está no filtro correto e ninguém realmente abriu. Agora, a chance de os 6 departamentos ninguém abrir o checklist é muito, muito pequena. Então, eu acredito que seja uma questão de filtro. Se o irmão estiver na tela e quiser mostrar para a gente, é até melhor. Alexandre, Sim. vamos tocando. Tá. Pede para ele pedir, pede o nome da administração, eu vou vendo daqui. Ah, boa. Você Qual tem a acesso? administração quer? Vitória da Conquista? É administração para a Conquista Central. Como? Vitória da Conquista Central. Ah, tá. Eu vou abrir aqui. Eu vou dar uma olhadinha. Olha aí, irmão, Pode ir porque pra toda vez próxima que eu vou, toda vez, assim, sempre que a gente abre aqui no mês de trabalho, sempre está disponível, né? E assim, como eu trabalho viajando, eu estou tentando ajudar os irmãos fora lá da administração. E aí eu olhei aqui agora, não está disponível para fazer o mês de janeiro. Mas eu acho que então tem que criar, irmão Fábio. O irmão tem acesso para poder gerar um novo, porque às vezes o irmão aguarda a administração criar o checklist, mas o irmão mesmo pode criar o checklist, entendeu? É o irmão que precisa criar. Ah, então assim, mas isso aí não foi passado para a gente não, porque sempre... O checklist do seu trabalho, da sua atividade. A maioria dos casos, pelo menos usando a administração São Paulo e suas respectivas setores, cada área cria o seu. Não é, o padrão é esse, cada departamento cria o teu, não é para ninguém criar um do outro. Isso. Mas por isso que assim, a gente responde esse checklist em cima do andamento que eles estão fazendo deles, né? A gente só consegue fazer, nós somos o último no caso, né? Sim. Dentro do checklist do Conselho Fiscal, ele pede para você verificar, ok? O nosso do Conselho Fiscal pede para você verificar assuntos da contabilidade, é bom o irmão verificar se essas 6 áreas, essas 5 áreas adicionais estão de fato preenchendo, tá? Pois é, então assim, os irmãos dão andamento, aí no finalzinho, se puder dar uma explanada aí para me filtrar aqui para criar o nosso, porque eu não peguei ainda não. Tá bom. Não, calma aí, é recorrente aqui, já vamos ó. Eu estou no filtro aqui, na Vitória de Conquista não tem nada criado, tá? Então realmente não tem, né? Então nós vamos, eu vou compartilhar a tela aqui com ele, irmãos. Daí deixa eu só colocar a data aqui. Ó, janeiro, dia 1º de janeiro de 2023 e até fevereiro. 28 todos. Ó, não tem nada criado. Então deixa eu compartilhar a tela aí com ele. Certo.
para que ele possa... E assim, também, de uma certa forma, eu vou fazer essa cobrança com os irmãos lá dos outros setores. Tá sim, não é? Então, irmão, é Fábio, né? É Geraldino, né? Isso, meu irmão. Não, irmão Fábio. Irmão Fábio, então, aqui, ó, tô na administração de Vitória da Conquista, o irmão vai vir aqui, ó, em checklist, grupo de trabalho, vai clicar nele. O irmão vai vir aqui em novo. Mas aí você colocou fevereiro aí no caso, né? No caso, eu vou fazer janeiro. Não, de janeiro, é só mudar o mês aqui, ó. Pronto, competência 1 de 2023. Tá? Certo. O irmão vai vir aqui, verificação, checklist, grupo de trabalhos, certo. Novo. Vai selecionar aqui, Conselho Fiscal Mensal, tá vendo? Espera aí que tá carregando. Ah, tá, pronto. Tá? Vai colocar a competência que você vai olhar, mês 1, né, que o irmão falou. Isso. Localidade sempre vai ser ADM de Vitória. Certo. O dia de hoje. Pode colocar o horário de início de... Deixa eu só... Opa, desejo continuar, deixa eu... O que deu ali? Não, pode colocar a data de hoje. Acho que ele só tá avisando que a competência não bate com a data de hoje. Mas ele aceita. Vou colocar das 18 às 20 horas. Só para... E vai salvar. Certo. Informações armazenadas com sucesso, ok? Aqui, não iniciado. Está criado aqui agora. É só o irmão vir aqui na opções e responder. Já vou deixar criado aí pro irmão. Pronto. Só vir aqui e responder. Show de bola. Tá? Entendi. Agora sim, foi até bom, irmão, vocês me passar isso aí, porque aí a gente tem como cobrar os outros setores, né? A tesouraria, a contabilidade. Isso. É esse o objetivo. Eu acredito que eles dúvida de muito isso aí. Provavelmente algum usuário-chave criou. O irmão vai passar a responder aqui, vem no lapisinho verde, editar, e vai ler a pergunta, ó. O Conselho Fiscal... Enquanto ela respondeu o checklist, está tranquilo. Eu só não sabia como é que criava o checklist aí. Tá. E cada departamento cria o seu, tá, irmão? Certo, tranquilo. Agora eu vou até cobrar os irmãos aqui da tesouraria para criar o deles também. Isso. Irmão, aproveitando que nós estamos falando de checklist, irmão Alexandre, você quer compartilhar aquela tela que o irmão ia colocar os 6 checklists necessários? Sim. Compartilho já. Só para ficar claro para os irmãos. Tá bom, tá certo. Ó, irmãos. Pronto, a minha dúvida era essa, viu? Não está respondido aí. Deixa eu ver se eu aumento aqui o zoom. Os irmãos estão visualizando? Não está compartilhando ainda para mim, deixa eu ver. Para mim, Agora tá. Agora tá? Deixa eu ver aqui, ó. Isso, ó. Oi, desculpa. Pode diminuir um pouco, tá bem grande, né? Tá muito grande? Aí. Ó, ok. Irmãos, tá aqui, ó. Contabilidade, são 6 departamentos. Contabilidade, Conselho Fiscal, Tesouraria, Distribuidora, Trabalho Voluntário e Bens Móveis. Toda administração. Cada um cria a sua e verifica, ok? Eles mesmos preenchem, assim por diante. No entanto, nós do Conselho Fiscal verificamos esses 3 departamentos. Então, você verifica se a contabilidade preencheu e para cada linha tem uma verificação que você precisa fazer. Ele fala sobre uma linha, ele fala sobre uma área de fechamento, uma conta, se está aberta, se está fechada. O irmão verifica essa conta. Se a contabilidade já fechou, esse negócio, esse requisito vai ficar ok. Mesma coisa para a tesouraria e para a distribuidora. Então, esses 3 hoje têm menções em nosso checklist para que nós do Conselho vamos lá verificar. Mediante uma reunião prévia ou uma conversa. Oi, perdão. Para ver o que vai precisar naquele mês. Ô, Montiago, tá vazando o som. Aí. Bom, ficou claro, então, 6 checklists têm que existir,
sendo que nós, do Conselho, preenchemos o nosso, executa aqui, tá vendo? E aí, os da contabilidade, tesouraria, distribuidora, a gente vai lá verificar se as contas foram... Certo, irmão Emerson? Certinho. É isso. Por enquanto é isso. Ficou certo? Bom, Fábio? Acho que ele já saiu, então. Tá. Então, passa para a próxima pergunta aí, irmão. Conduz aí para nós, irmão. Marcos. Irmão Wilson. Ô, irmão Alexandre, Deus abençoe, irmão Emerson, viu? Entendi perfeito aqui. Minha internet está com estabilidade, mas deu para ver. Deu para ver? Tá bom, irmão. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Irmão Wilson, pode falar. Meus irmãos. Amém. Amém. Irmão Wilson, aqui da cidade de Leme. A regional é Porto Ferreira e agora a gente tem micro-regionais. E eu queria saber a respeito de como que fica a conferência do Conselho Fiscal, que agora a gente passou a ter regiões norte, sul, leste e oeste, né? E a gente ficou com a região sul. O que muda no Conselho Fiscal quanto à fiscalização, à verificação? Irmão, não vai mudar nada. Veja bem, o irmão, cada setor desse pertence a uma administração, correto? Sim. Então, o irmão vai verificar a administração que se refere a essas casas de oração, cada qual que pertence a essa administração. Então, eu fiquei sabendo da divisão que foi feita aí. Os irmãos de cada administração vai dar o mesmo feito que dava antigamente, só que assim diminuiu o tamanho deu uma pulverizada, ficou menor para cada administração aí para vocês trabalharem, pelo que eu fiquei sabendo. Na verdade, a gente estava com Leme e Santa Cruz da Conceição. Aí adicionou a cidade de Araras. A cidade, por exemplo, os irmãos do Conselho Fiscal de Araras, eles têm que reportar alguma coisa aqui para a gente ou não? Então, virou uma administração só, correto? Sim. Então, eles precisam reportar para os irmãos poderem consolidar todas essas informações para poder saber do tipo de problema, de inconformidade que está encontrando lá, tá? Porque lá praticamente virou um setor, virou pelo que... Não é isso? Eu acredito que sim. Então, lá virou um setor. Os irmãos de lá não são mais titulares do Conselho Fiscal. Pode até ser que aproveitou um ou outro, mas eles fazem parte do Conselho Fiscal, mas não como titular. Precisa reportar os titulares aí da administração de vocês. Foi isso mesmo que aconteceu. Foi isso, né, Thiago? Isso, a administração, ela foi extinta e ela foi incorporada pela Porto Ferreira, por exemplo. Então, Porto Ferreira, que tem um representante do Conselho Fiscal. Então, é eles que são os titulares. Lá em Arara, quem que votou para eleger? Então, os titulares de Porto Ferreira é os que vão receber toda a consolidação dessas informações. Exatamente. Certo. Leme ficou como não é eleição, é indicação. Igual o irmão tem, igual todos os conselheiros têm, direitinho, vai fazer o relatório daquela região dele, só que não, antigamente eles reportavam esse relatório deles para a administração deles, agora reporta para vocês de Porto Ferreira. Isso, exatamente. Tá bom? Outra dúvida é quanto aos documentos fiscais do Conselho Fiscal. Um exemplo término e fechamento do livro do Conselho Fiscal. Precisa ter um registro num cartório, ou só você faz só o fechamento e encaderna? Nós não temos essa exigência ainda, irmãos. Mas pode ser que mais para frente tenha. O meu livro do Conselho Fiscal, do parecer do Conselho Fiscal trimestral aqui,
já é de muitos anos. E ainda tem bastante folha para preencher, mas nunca foi registrado. Não temos essa orientação. Então, por enquanto, nós não registramos em cartório, tá? No caso de término do livro, faz só a encadernação dele, então. Só faz a encadernação e faz o encerramento dele lá. Deus abençoe os irmãos. Amém, amém. Amém. Irmão José Ribamar, pode abrir o microfone. Deus. Amém. Eu me chamo José de Ribamar, eu sou da nova regional de Coroatá, Maranhão. Antigamente eu era vice-tesoureiro e agora os irmãos me remanejaram para auxiliar o Conselho Fiscal. Eu ainda não tive a oportunidade de participar desse plantão Tira Dúvidas. Esse é o primeiro, devido à minha correria de trabalho, certo? Mas já participei de algumas outras reuniões. Aí eu tenho 3 dúvidas a ver que os irmãos me orientam. A primeira é sobre o checklist. No caso, o Conselho Fiscal ele pode responder o checklist dele, independente dos demais departamentos, e em caso de os outros não responderem os dele, qual o procedimento que o Conselho Fiscal deve ter? O irmão vai preencher o do Conselho Fiscal, o irmão verificando que eles não estão preenchendo, o irmão faça o fechamento do irmão e passa a cobrar. Passa a cobrar eles, os 5 departamentos que faz parte aí de checklist mensal, que eles precisam fazer o fechamento deles. O irmão precisa deixar isso relatado, informando que não foi feito o fechamento e passar esse procedimento para o presidente. Presidente, não estão preenchendo o livro e faz parte dos nossos procedimentos, faz parte dos nossos manuais. Então, eles precisam preencher. Cada um preencheu o seu checklist mensal, tá? O prazo para responder esse checklist é dia 20 de cada mês, né? Na verdade, é o que eu sempre falo, irmão. Tudo depende da região. Tem região que precisa de um pouquinho mais de tempo. E tem região que consegue dar conta de preencher dentro desse 20 dias, até o dia 28, dia 30. Por quê? Por causa da mão de obra. Dependendo do lugar, o irmão tem dificuldade de chegar na administração para fazer o serviço, horário de trabalho, igual o irmão acabou de citar aqui agora. É a primeira que eu participo, mas devido ao trabalho. Então, muitos têm dificuldade de conseguir entrar no horário para estar preenchendo, fazendo o fechamento. Então, aqueles que precisam um pouquinho mais de tempo, o Conselho Fiscal precisa dar um pouquinho mais de tempo para eles, mas precisa ser preenchido. O que não pode é ficar sem preencher, tá? Certo. A segunda dúvida é referente à verificação do Conselho Fiscal. No caso, eu já fiz desde janeiro. A minha dúvida assim, também é fazer, porque tem vários departamentos, né? No caso, a distribuidora, lá pede que faça mensal, mas esse mensal ele não refere-se à conferência de estoque também ou não, só a parte financeira, documental? Não, essa parte é só financeira e documental, irmão. O estoque, a gente tem feito aqui em São Paulo 2 vezes por ano. Se precisar, faz 3 vezes por ano. Tanto Piedade, quanto o estoque da Piedade, quanto o estoque da distribuidora. Se precisar, mediante a conversa com a contabilidade. Olha se o balanço, eu acho que estamos com dúvida, vamos fazer um levantamento, daí é feito o levantamento. Caso contrário, 2 vezes por ano é o suficiente, tá? Isso distribuidora, tá? Distribuidora local e regional. Quando for fundo bíblico é mensal, não pode confundir. O fundo bíblico tem que fazer a conferência do estoque mensal. Mensalmente eles têm que mandar o fechamento deles junto com livro de coleta, livro de voluntário e junto com manutenção preventiva mandar esse fechamento para a administração para vocês poderem verificar, tá?
O fechamento. Nós temos o fechamento em mãos, mas como que nós vamos saber se realmente esses produtos estão na casa de oração? Então, ele vai enviar um relatório para o irmão. Se o irmão tiver dúvida, marca uma hora, vai lá e faz uma contagem presencial. Agora, é a mesma coisa, a distribuidora, a tesouraria, tudo tem esses termos para assinar. Quem assinou aquele termo, tem tanto, tem 100 Bíblias, 100 nada e 100 véu, ele está afirmando que aquilo ali está lá. Então, ele é responsável pela contagem de passar a informação correta para nós. Perfeito. Só a última dúvida agora, irmão. Depois que eu respondi o checklist, eu não preciso estar passando nada para cada departamento. Eu passo diretamente para o presidente, não é isso? Depois das assinaturas. Exatamente. Passa para o presidente, que é ele que vai corrigir os erros de procedimento, tá bom? Tem que ter passado dentro do próprio mês ou pode... Não, pode ser depois, pode ser uma conversa à parte com ele, daí sem problema nenhum. O irmão passa, irmão, nós estamos com essas inconformidades aqui, nós precisamos corrigir, porque não estamos cumprindo os tópicos administrativos, as nossas normas e assim por diante. E mediante aos nossos manuais, o irmão prova para ele que nós não estamos fazendo correto os nossos procedimentos. Isso porque eu conversei com o presidente aqui, eu verifiquei algumas inconformidades e eu falei para ele, né? Ele disse assim, não, antes de lançar tem que dar um prazo para a pessoa corrigir. Eu digo, não, mas o erro já veio. Vamos supor. Na verdade, já está o erro lá, e ele tem que corrigir. De qualquer forma, ele tem que corrigir. Só que o apontamento já foi feito. Daí já não dá mais. É a mesma coisa, você manda um imposto de renda errado lá para a Receita Federal, você cai na malha fiscal, né? Você cai na malha fiscal. Daí ela deixa você corrigir, mas você vai ter que apresentar toda a documentação correta. Aqui não é a Receita Federal, mas a gente faz o apontamento para a gente poder ter estatística. Afinal de contas, é para isso que nós somos constituídos. Perfeito, irmão. Esclarecido minha dúvida, viu? Deus abençoe a todos. Amém. Não, Emerson. Pois não. Tem uma pergunta aqui do irmão Wesley no chat, e ele está dizendo que o livro dele, de ata, do Conselho Fiscal, é digitalizado, porém não encadernado. Não tem problema nenhum. O livro do Conselho Fiscal, do parecer do Conselho Fiscal, ele pode ser manual, que já caiu em desuso, mas aqui o Brás tem uma tradição, nós continuamos escrevendo, mas em várias administrações no Brasil inteiro já está digitalizando, facilita a vida dos irmãos. Tem irmãos que faz a impressão do parecer e cola lá no livro, e tem outros que já fazem encadernamento. O que os irmãos preferirem, tendo o termo de abertura e o termo de encerramento no final, sem problema nenhum. Estando preenchido certinho, tá cumprindo o nosso estatuto, tá? Mais uma pergunta no chat, irmão. Quanto ao prazo limite para que os departamentos elaborem os checklists? Então, igual eu falei agora, irmãos, cada administração tem uma peculiaridade. Tem aquelas que conseguem fechar dentro dos 20 dias subsequentes, do mês subsequente, e tem aquelas que precisam de um pouquinho mais de tempo. Isso daí, o Conselho Fiscal precisa de ter a sensibilidade de sentar com a contabilidade e perguntar para ela. Porque quem fecha o último contabilidade. Resolveria todos os problemas, contabilidade, que dia que a gente pode começar a iniciar o nosso trabalho de apontamento? Ela vai falar, a partir do dia 20, a partir do dia 15. Aqui, e a partir daquele dia, os irmãos podem iniciar o trabalho do Conselho Fiscal. Aí na hora que apareceu lá, que eu falei, não sei quem que é o próximo. O irmão tem um Anderson. Pode abrir o microfone. É só trocar a localidade dele. Paz Deus, irmãos. Amém. Irmão, nós temos uma dúvida aqui na administração da Araraquara. Seria assim, com relação à verificação lá do SIGA, verificação do Conselho Fiscal, a gente criou alguns parâmetros, alguns itens para ser verificado. Por exemplo, tem a parte do fundo bíblico, né? O item do fundo bíblico para ser a verificação mensal. A gente criou, né, essa verificação e também criamos a casa de oração. O que acontece? Quando a gente visualiza a parte de não conformidades,
tanto da casa de oração quanto do item fundo bíblico mensal, eles têm os mesmos itens para verificar. Está escrito lá isso. Eu queria confirmar com o irmão se os irmãos podiam abrir alguma casa de oração para os irmãos tiverem Aquele que eu acesso a imprimi isso, para para a você gente checar essa informação. Não sei se é algum erro aqui no nosso no sistema do livro tem. SIGA, ou se Mas isso o livro está um escrito de parâmetro que foi igreja criado que é, dessa não é? forma. Mas o livro está escrito em igreja Podemos que dar uma é, olhada tá? sim. Sim. Então. Consigo, só um minuto. Deixa eu mudar então aqui já pro... Então, mas tem o livro falando que igreja que ele aqui é. teste, e eu já faço aqui. Então vamos lá. Vou compartilhar. A gente vai ver agora. Tá, Jó, irmão. Deus abençoe. Amém. Fica aí, irmão, que a gente já vai matar esse assunto. Verificação. Quer passar para o outro para não perder tempo? Boa. Pode passar para o outro, irmão Tondinho. Irmão Davi Almeida, pode abrir o microfone. Irmão Davi? Mas tem eu acho que não deve ter mais questão. Irmão Anderson, pode abrir o microfone. Paz de Deus, irmãos, tudo bem? Amém. Amém, irmão. Irmãos, eu estou falando aqui do Rio Grande do Sul. Eu sou coordenador do Conselho Fiscal da Regional de Novo Hamburgo. A nossa regional, se os irmãos estão sabendo aí, uma regional nova, né? Iniciou agora em janeiro. Só que eu estava antes fazendo parte da regional de Porto Alegre. Então, eu fui movido, porque eu sou da administração de Caxias do Sul. Eu preciso aí um auxílio dos irmãos. Até eu vi que os irmãos usam aí uma página do SIGA que é o teste, né? Um acesso teste, porque eu preciso montar aqui um treinamento para os irmãos e eu estou usando o meu login, que é meu acesso normal, né? Eu comentei com o usuário-chave da nossa administração, eles falou que não sabia disso, se eu tiver contato com alguns irmãos do braço para saber, era melhor. Então, eu lembrei de vocês, por causa do plantão que a gente participa, né? Ô, irmão, eu vou dar uma olhadinha, eu não sei se eles estão liberando esse treinamento, mas a gente dá uma olhadinha. Anota aí, Thiago, qual que é a administração, para a gente entrar em contato com ele depois. Pega o contato dele para a gente ver se consegue criar. Se não tenho certeza se dá, irmão. Antigamente se criava bastante esse sistema de treinamento. Agora eu vou me certificar. E até é bom os irmãos pegarem meu contato para até tirar dúvida com os irmãos aí direto também, assim, mas afinar algumas coisas, né? Por exemplo, eu estava dando um treinamento sexta-feira e surgiu uma dúvida. Por exemplo, eu fiz a verificação com os irmãos pelo SIGA no módulo igreja. Aí, a questão de documentos digitalizados. Quais seriam, por exemplo, todos os documentos que nós teríamos que exigir das administrações? Ou, por exemplo, o livro voluntário, o livro de manutenção, teria? Está dentro ali a cópia, né? Cortou? Sobre os documentos digitalizados no SIGA. Será que teria que ser todos os documentos ou só alguns que são digitalizados? Não, todos os documentos, irmãos. Tem aquele... Livro de voluntário, manutenção. Isso. Livro de coleta, voluntário, tudo que gerar na casa de oração, a gente precisa digitalizar ele. Tem o projeto de digitalização, está lá em contabilidade. Se o irmão puxar lá, o irmão vai ver que recibo, nota fiscal, tudo precisa ser... Isso, tá? Precisa ser digitalizado. Por que precisa? Para poder facilitar esse trabalho nosso, da tesouraria, da contabilidade. Exato. Outra questão que eu estava verificando aqui, irmão, nós tínhamos uma orientação aí, uma coisa mais antiga, de todo aquele apontamento que fosse feito no livro de coleta ali, falta de assinatura do diácono, rasura, que essa não conformidade nós tínhamos que direcionar para os diáconos e não para a administração. Isso é correto? Não. Eles tomam, no Brasil inteiro, os diáconos são responsáveis pelos livros de coleta. Mas, se eles estão presentes, apresenta para mais... Quem dá treinamento para os irmãos do escrita do livro de coleta são os irmãos da administração. Agora, se é eles que estão dando esse treinamento para ele pode passar para eles, não tem problema nenhum. Então, se os colaboradores são gerenciados pela administração, então pode manter a administração, né?
Isso, exatamente. Agora, não, mas tem um diácono, porque tem bastante diácono e que tem muito conhecimento com o livro de coleta e nos ajuda bastante. Melhor ainda, tá? Sim, não, perfeito, então. Então, só se depois o irmão puder, no chat ali, me chamar para trocar o número aí, eu fico agradecido para os irmãos, para nos ajudar aí no Rio Grande do Sul, porque nós estamos aqui, praticamente, a única administração que está com o grupo é Novo Hamburgo, as demais está bem difícil, sabe? E a gente tem que estar, o Estado todo, dando um apoio. Um suporte, sim. Dando esse é o objetivo. Isso, então, se os irmãos puderem me ajudar aí, eu agradeço. Deus abençoe. Tá bom. O irmão tem divulgado esse plantão com os demais companheiros? A gente criou um grupo aqui do WhatsApp com todo o estado do Rio Grande do Sul. E todo dia eu compartilho, tá? Até tem alguns que são locados aí, gente. Tá. A intenção, irmão, eu ainda estava conversando ontem com o nosso irmão aí, com o companheiro, nós vamos fazer uma reciclagem, vamos apresentar ela aí para o Brasil inteiro, do Conselho Fiscal. Desde o início, tudo que é necessário para ver se dá uma melhorada no nível de entendimento do Conselho Fiscal, tá? Exato. Eu estava até, esse final de semana, eu estava fazendo algum trabalho assim, de copiar a tela do computador ali, explicando primeiro o ABC, né? Porque tem irmãos que realmente têm bastante dificuldade, sabe? E estão ali e não praticam nada, né? Então, eu fico esperando alguma coisa, eu acho que visualizando é mais fácil para entender, né? Tá certo. Perfeito, então, Marcos. Deus abençoe os irmãos aí, irmão Alexandre, também. Amém. Amém. Deixa eu... Isso. Vamos lá. Quem foi o nome do irmão mesmo que Paulo. Paulo, irmão Paulo. Ó, realmente... Tá cortando. Tá cortando? Alô, irmãos? Estão me escutando? Sim. Tá. Irmão, ó, eu vim aqui, eu até fiz um lançamento. Na verdade, já tinha um lançamento, estou aproveitando um de 2021, que a gente estava fazendo para teste. Está aqui. Muito provavelmente o que o irmão fez foi isso daqui, ó. Fundo Bíblico, Casa de Oração, correto? Muito provavelmente o que o irmão fez foi isso. Irmão, está errado, porque Fundo Bíblico, ele está na verificação da Casa de Oração. E não do departamento, não do tipo fundo bíblico. Então, esse fundo bíblico a gente vai remover para não gerar essas dúvidas para o irmão. Então, quando a gente fala de fundo bíblico, nós estamos falando da casa de oração. Se é casa de oração, nós temos uma verificação da casa de oração. Entendeu? Então, o que o irmão está falando é que o irmão veio aqui e pegou um fundo bíblico. Ok? Tá vendo? Ok. Então tá errado isso daqui, ainda bem que o irmão falou, a gente vai remover. E aí o irmão veio e especificou. O raciocínio que o irmão fez até não está errado, tá certo, porque o fundo bíblico está na casa de oração. Mas veja, não existe verificação do fundo bíblico, uma específica para ela, entendeu? Não existe. Então você tem que vir aqui pegar a casa de oração. Por isso que apareceu esse repetido. Tá bom? Então é bom o irmão falar, porque eu vou até remover. De fato, não tem verificação em fundo bíblico. Ou é distribuidora, ok, da regional, ou da administração, ou é fundo bíblico que vem da casa de oração. Se vem da casa de oração, nós estamos falando do checklist de verificação da casa de oração. Certo. Aí com relação, então, à casa de oração, ele tem um item só de verificação do fundo bíblico. Se ele entregou. É isso aí. Eu até... Isso, é isso mesmo. É assim, porque eu até expliquei na passada por que nós reduzimos, irmão. Porque com o SIGA ficou muito mais automático, não tinha razão para ficar olhando a DT. Se o irmão fez... É claro que DT é importante, não é isso a questão, mas se o irmão do fundo bíblico da casa de oração confirmou a entrada daquele material... que o SIGA já traz tudo pronto, é só ele clicar em confirmar, já significa que a distribuidora fez o processo e a casa de oração fez o processo também adequadamente e, óbvio, já tem uma DT envolvida nesse trânsito, entendeu? Então foi só assim, se a casa de oração fechar o fundo bíblico dela, pelo sistema mesmo, fechar e bater o que está lá, então ele tá informando para a administração o seguinte, olha, tinha 30 bíblias, 10 inário e 100 reais no caixa. Então, ele está informando isso. Já é um inventário que ele faz mensalmente e ele devolve isso para a gente. Então, se o irmão conseguiu fazer esse fechamento, é porque está tudo ok essa parte. Nós do Conselho está pegando só essa resposta final, digamos assim, só esse relatório. Por isso que diminuiu bastante, tá? Entendi, porque uma outra dúvida que ficou seria assim, o nosso roteiro lá que tem de 2016, ele pedia para a gente verificar, né, o saldo total do mês anterior com o saldo total
atual, se não está no linear, correto? Exato. Hoje não precisa mais. Não precisa mais. Não precisa mais porque o sistema é integrado. Ele está completamente integrado. Então, se a distribuidora fez, se o irmão lançou, então você pode me falar, poxa, mas e se o irmão não lançou a venda? Se o irmão não lançou a venda, vamos supor, não é venda, né? A distribuição, se ele não lançou essa distribuição, você concorda que o extrato, quando ele for fazer, não vai bater? Vai estar sobrando? Entendeu? Na hora que ele for fazer, então ele não fez as atividades deles. Nós estamos que o irmão está errando nesse processo. Acho pouco provável, mas ok, sempre é bom ficar de olho. Tá bom? Deus te abençoe, viu? Amém. Irmão Davi Almeida, irmão, pode abrir o microfone. Tá jogando tudo lá. Irmão Davi, pode abrir o microfone. Davi Almeida. Vamos passar aqui para o irmão Luiz Henrique. Pode abrir o microfone. Pai de Deus. Amém. Da administração de Senador Canedo. É o seguinte, irmãos, eu estou com uma dúvida aqui, eu estou vendo vocês falarem aí sobre o checklist das casas de oração. Porque o que eu estou fazendo aqui é só esse localidade e administração. Eu não sei se é porque eu não tenho acesso a essa parte das casas de oração. Eu só estou fazendo faço esse mensal, sabe? Mas não tem feito de casas de oração, não. Estou vendo vocês falar do fundo bíblico e tal. Porque o que coincide para a gente lá é a distribuidora, né? Nesse mensal da administração, né? Irmão. Quer falar, irmão? Não, pode falar. Na verdade, irmão, da maneira que o irmão fala, só está vendo esse daqui, quer ver? Não, aqui eu não tenho. Desculpa, peraí. O irmão só está vendo o checklist. Eu vou te mostrar aqui, ó. Você está visualizando a minha tela que eu compartilhei? Sim. Então, irmão, provavelmente o irmão está falando que na tua tela de verificação, deixa ele carregar aqui, ó. Aqui, ó, no menu verificação, você só deve ter esse daqui, ó, checklist e grupo de trabalho. É isso? Então, vamos lá. É o que a gente fala. Esse é o checklist antigo. Okay. Desculpa, não é antigo. É o checklist que a maioria já tinha. Foi adicionado para o irmão esse daqui, ó, fechamento e verificação do Conselho Fiscal. Se o irmão não tem, é porque o irmão tem que procurar o usuário-chave da tua administração para que ele te habilite esse menu. E, obviamente, se ele não fez isso ainda, é porque ele tem dúvida ou não sabe. A informação está aqui, ó, intranet, CCB. O intranet eu também não consigo acessar lá na área técnica, Conselho Fiscal, ele me pede uma senha lá. Então, ó, vamos lá. Ok. Esse é por esse motivo aqui, ó. Você vai clicar no... Até aqui você enxerga, certo? Isso. Ó, aí quando o irmão clica, ele vai abrir e vai aparecer uma tela de erro para você. Provavelmente aqui uma telinha de erro dizendo que falta cadastro. Se aparecer esse... Isso. Se aparecer esse recurso aqui, ó, se aparecer esse nome, você vem no perfil, você clica aqui, ó, no teu nome, você vem no perfil e vai trocar o teu e-mail. Cadê? Modificar... Acho que era aqui, né? Peraí, então não é perfil, painel, preferência. Deixa eu ver se é preferência. Não. Tem que ser aqui. Nós fizemos isso na última. Modificar. Aqui. Agora eu não estou conseguindo. Tô sim, ó. Beleza. Então, o irmão mesmo pode corrigir essa questão de você não acessar o seu CBI, tá? Então, o irmão vai trocar e vai colocar o teu e-mail aqui, ó. O fato do CCBINFO, quando você clica e ele não abre, é por uma questão de cadastro de e-mail. Então, o irmão clica aqui e altera o teu e-mail. Coloca o mesmo e-mail que o irmão acessa, o mesmo e-mail que está configurado no teu SIGA. Tá bom? Tá claro? Irmão Alexandre. Sim. Tô errado? Mostra para ele, irmão Alexandre. Sim. Ali no CCB. Isso. Ali onde dá o nome. Isso. Preferências. Aí tem que estar igual. Tá vendo? É aqui, desculpa, tá? Então, por isso que eu estava achando estranho. Falei, nossa, deve ter mudado. Mas tem razão. Tem razão. Se acontecer isso que você falou, faz quase o que eu estou falando, né? Só que antes de abrir o CCB SIGA, você vem aqui, o CCB, você vem aqui, ó, no teu nome, preferência, e tá aqui, ó.
Aqui. Tá vendo? Você vai deixar o mesmo e-mail. Aqui tem que estar cadastrado o mesmo e-mail que o irmão usa para o SIGA. Tá? Você tem o nome do usuário, ok? E esse nome do usuário está atrelado a qual e-mail? É esse daqui. Então você vai lá e coloca o teu endereço de e-mail. Quando esse registro bater com o que está no CCB Info, ele automaticamente faz o login e pronto, e passa. O que está acontecendo é quando o irmão clica, não faz isso. Bom, aí o irmão vai resolver essa primeira parte, ok? O irmão vai resolver essa primeira parte. Aí o irmão vai entrar, uma vez que entrou no CCB Info, desculpa, vem aqui, área técnica, Conselho Fiscal, verificação, desce, né? Tem material de apoio, tá? Aí dentro de material de apoio, você tem aqui, ó, tutorial de verificação. Tá vendo? Tutorial de verificação. É aqui dentro. Eu vou abrir, ele vai abrir uma telinha para o irmão, eu estou colando essa telinha aqui, tá? Aqui dentro ele vai falar quais são os menus que o teu usuário-chave tem que te dar. Esses são esses três aqui, ó. Já está na ordem certinho, é só o usuário-chave. Quando o usuário-chave abrir lá a área dele, ele já vai verificar exatamente esses nomes e ele habilita para você. Isso é importantíssimo, porque são todos os apontamentos. Sem esse ainda passaram por essa dificuldade, mas aproveita, irmãos, corre atrás do teu usuário-chave, ele tem que habilitar esse menu também para você, o menu de verificação. Tá bom? Lembrando, Conselho Fiscal no SIGA faz grupo de checklist, né? Checklist de verificação e também faz verificação do Conselho Fiscal, ok? São duas coisas diferentes. Checklist mensalmente, o irmão Emerson já mostrou como tem que preencher, e na verificação, nos menus de verificação, onde nós apontamos as ocorrências, tá? Ok. Irmão, beleza, até aí. Eu estou com uma dúvida também sobre DML. DML, Conselho Fiscal, o que faz sobre DML? A gente fiscaliza DML? Tiago, quer falar, Tiago? Bom, Tiago? Então, irmão, acho que o irmão está falando da demonstração do patrimônio aí, né? No fechamento, né? Do balanço. Seria ali do estoque também, aquela coisa ali. Não, do estoque. Oi. Tô ouvindo. Irmão Tiago? Então, irmão, do estoque, é o que eu falei no início aí. Precisamos fazer duas verificações na Piedade, no estoque da Piedade e no estoque da distribuidora. Isso daí a gente precisa fazer, tá? Então, o irmão precisa marcar sempre uma antes da GO e outra no final do ano. Então, assim, espaçado, mais ou menos uns 6 meses, 8 meses, uma da outra. E os irmãos marcam essa verificação. Tem que ter isso na programação do Conselho Fiscal aí, na rotina de vocês. Certo. Tá? E o caso do DML? Então, daí, só se o irmão tiver alguma dúvida. O irmão tem alguma dúvida do DML ou não? Tenho, a gente não tem, inclusive lá o nosso DML aqui, a gente não tem nenhum tipo de controle, sabe? O pessoal vai pegando o material, sabe? Né? Tem igreja que tem lá um estoque grande lá e a gente não sabe. Isso daí tem que... Aí o que os irmãos precisam fazer? Precisa conversar passar essa deficiência para a presidência, que precisa, onde tem alguma coisa da congregação, precisa ter controle. Tem que ter controle, tem que ter, gerar um relatório. Mas é mensal, mas é semestral. Então, de qualquer forma, precisa gerar um relatório daquela movimentação, seja na distribuidora, seja aonde for. Então, precisa comunicar que tem que ter um controle. Alguém que tem que controlar isso daí. Vocês não têm alguma coisa já pronta que a gente possa usar, não, para fazer esse controle? Veja bem, irmãos, as distribuidoras, a gente se baseia... Deixa eu explicar para o irmão.
como é que nós temos feito os nossos levantamento aqui? Os irmãos, nós chega num dia, marca um dia para ir lá, eles imprimem para nós. Ó, eu tenho isso daqui na prateleira. Imprimiu. Dali para frente, a gente só vai conferir para ver se o que tem no sistema bate com o que está na prateleira. Então, bateu, está tudo em ordem. Não bateu, a gente vai... Os irmãos vão explicar que foi um produto que deu problema, foi isso. Agora, quando está batendo certinho, o que tem no sistema tem na prateleira. Não tem erro. E isso a gente precisa estar lá, isso é mensal, Não, isso daí é 2 vezes por ano, irmão. Igual eu falei para o irmão, marca 2 vezes por ano. Uma um pouquinho antes da GO, vai. A GO costuma ter em fevereiro, em março, então faz uma lá para o comecinho de janeiro, e daí a outra faz lá para setembro, julho, agosto, mais ou menos, tá? E o controle de saída para as igrejas? Eles vão te apresentar isso daí. Tudo está no nosso sistema. Tudo isso daí está no nosso sistema. Se tem implantado a distribuidora, se tem implantado a Piedade, eles têm o controle disso daí. Tem a DT que eles enviam para todos os lugares isso daí. No caso do DML, aí no caso a gente teria que... Porque aqui no caso aqui do DML a gente não tem nada, sabe? Eles não tem nada. A gente teria que criar alguma coisa para eles estar controlando essas saídas aí para as igrejas. Eu vou, irmão Alexandre, pega o contato dele para nós, depois vamos dar uma atenção melhor para ele. Quando o irmão fala saída, irmão, só para confirmar, o irmão Emerson também acho que já entendeu isso, mas quando o irmão fala saída, são as DTs de remessa para casa de oração, é isso? Isso. Tá, tudo no SIG, irmão. Tá tudo no SIG, a gente não tem que fazer nada disso. Mas isso nesse checklist que eu não estou tendo acesso. Veja bem, quando o irmão vai lançar uma DT, irmão Thiago, me corrige aí que você tem um pouco mais de conhecimento. É DT do quê? Perdão, que eu acabei... Claro. Qual produto que ele manda para produto de limpezas, não, então, isso já nós não temos, se você investiga, ele não tem. O controle de estoque de material de limpeza, essas coisas que tem no CCBSIGA, condições de fazer isso, entendeu? Não temos uma rotina que faça isso. Então, eles geralmente, em algumas regiões, eles usam... É porque aqui, irmão, a gente nota que tem algumas igrejas que ele tem uma estabilidade muito grande, assim, sabe? Desestabilidade, tem umas que tem muita coisa lá, sabe? E vão pegando, vão acumulando coisas lá, sabe? Então, é por isso que hoje nós não temos, na hora de fazer a rotina de recebimento, isso que eu estou falando na administração, ele não faz estoque desses produtos. Então, hoje, na contabilidade, não tem estoque de produtos de material de limpeza. Na sua administração não deve ter. Então, esse controle, eles têm que acaba fazendo a parte. Eles têm esse controle à parte ou não? Não tem, nada. Planilhado, não tem um Excel, então. Irmão Thiago, isso não teria algum complemento do que o irmão está falando? Complemento, tá? No CCB Limp? Não tem, ainda não tem. Tá. Mas entendo que se alguém domina esse trâmite, esse processo, o CCB Limp estaria mais adequado a fornecer esse material, não? Esse conhecimento, digamos assim. Na verdade, devido a ser exigido, vai ser exigido que as administrações, as regionais, façam adesão à CNS, os irmãos vão ter que criar um controle, porque nós não temos, esse tipo de controle não tem, nunca teve. Então, isso daí foi feito para poder abranger aí a CNS, mas tem ainda nós não temos esse controle aí do jeito que o irmão está falando. Tem lugares que tem que controlar isso na planilha, agora a maioria dos lugares não tem. A compra não chega a ser discrepante, assim, né? E outra, às vezes o irmão fala, mas tem muita coisa lá.
mas às vezes aquela muita coisa é usada no mês, então é o suficiente para eles, entendeu? A gente acredita que sim, né? Mas então, o irmão pode ficar tranquilo, procura estar de olho, né, ajudar os irmãos na medida do possível, porque você não tem nem controle específico de cada item que está indo para aquele lugar, ou para esse ou para aquele, mas o irmão pode ficar tranquilo que a gente vai trazer uma resposta se estão criando um controle disso daí para os irmãos. Daí, quem sabe na próxima terça-feira a gente traz uma resposta para os irmãos, tá bom? Deus abençoe, viu? Amém. Só para complementar, eu acho que até o irmão Tiago ia comentar algo no sentido, módulo compras já está disponível. E o módulo compras vai ter esse controle de recebimento do que foi comprado para entrega na casa de oração A, B, C, D. Então, de repente, irmão, O módulo compra já está funcionando, então... administração, porque ele vai permitir mais recursos do que hoje a distribuidora tem. Então, Aliás, a distribuidora nem cuida disso, né? Não, a distribuidora Nem cuida, não faz sentido. É que de imediato fez uma confusão aí no que era o produto que ele queria, o controle do produto que ele queria falar para nós. Sim. Mas, a princípio, irmão Alexandre, o módulo de compras, né, a gente tem lá a operação de estoque, mas, por enquanto, essa operação de estoque ele não está carregando a conta estoque, contabilmente falando. Então, por isso que ainda o sistema, devido a tantas mudanças e eles têm fila para fazer melhorias, então eles ainda não colocaram em prática isso, mas não é tão difícil, logo eles colocam. Isso, mas é uma questão temporária, né? Uma questão temporária que logo está no ar, é isso aí. Vamos para o próximo, que senão já deu 9 horas. Tem uma pergunta do chat, irmão. Pode falar. Ele pede de novo uma demonstração de uma casa de oração para os anexos, como que está de forma correta, com os documentos que precisamos verificar. Ele pediu para... Aí outro pergunta se é necessário o checklist por administração ou por casa de oração. Checklist por administração? Ou por casa de oração. Se for checklist, é por administração. Tá? Exato. E se for verificação, por casa de oração. É isso aí. Essa é a confusão, tá, irmãos? Que a gente tem que limpar da nossa cabeça. Checklist como o irmão Armando falou, mensal e da administração. Sempre na visão administrativa. Verificação, aí sim entra a casa de oração ou as verificações departamentais que o conselho acaba fazendo também. Mas na verificação é onde eu executo, onde eu aponto as ocorrências, entendeu? Onde eu informo que alguma coisa não está adequada, isso é na verificação. Tá? Qual que é a próxima? E tinha uma outra pergunta qualquer, né, irmão Tiago, que o irmão fez aí? A primeira que o irmão falou? Irmão Tiago? Perdão, estava no mudo. O irmão perguntou sobre a ata do conselho fiscal, deve ser feita de quanto em quanto meses? De 3 em 3, trimestral, né, irmão? Trimestral, isso. Irmão Aldilson, pode abrir o microfone. A paz de Deus, meus irmãos. Amém. Amém. Uma das minhas perguntas já foram respondidas aí no decorrer das dúvidas aí, que foi qual a periodicidade da verificação da distribuidora e da Piedade, né? Que o irmão respondeu que seria nosso inventário aqui na região de Montes Claros, na regional de Montes Claros, em janeiro. Então, aí foi antes da AGO, que a AGO nossa foi agora em fevereiro, né? Agora, eu quero saber se eu entendi bem sobre a parte da verificação de fundo bíblico. Os fundos bíblicos, então, não é necessário o Conselho Fiscal direcionar cada casa de oração que tenha o fundo bíblico na regional aqui,
para fazer algum tipo de inventário do que tem lá, não. Então, esse tipo de verificação, quem faz é o responsável pelo fundo bíblico da Casa de Oração e passa para a distribuidora, e a distribuidora vai estar passando para nós? Não, ele faz o fechamento, irmão, e passa para a administração, né? As vendas de biblinário, né? Os depósitos que ele fez, e os irmãos, através do inventário deles, o irmão controla, o irmão controla, faz a verificação em cima do que eles mandarem para o irmão, para a administração. Entendi. Tá? Então, não há necessidade do Conselho Fiscal direcionar a cada casa de oração que tenha fundo bíblico. Se tiver dúvida, o irmão pode ir lá pessoalmente, tá? Se tiver dúvida, o irmão vai lá e faz a conferência. Tudo bem, tá certo. Então, essa é a minha dúvida. Deus abençoe os irmãos. Amém. 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 Irmão Biratã, pode abrir o microfone, por favor. A paz de Deus, meus irmãos, tudo bom? Amém. Amém. Tudo bem. Irmão, a minha dúvida é o seguinte: no roteiro de 2016, ele fala sobre a sugestão de trabalho. Aí tem as verificações mensais, né? Que vem a casa de oração, as casas de oração, que são as igrejas que fazem parte da administração. Aí tem a tesouraria distribuidora. Essa aí vai estar a localidade delas, da tesouraria distribuidora, seria a localidade de administração, certo? Certo. Agora, a parte da manutenção preventiva, brigada e fundo bíblico, ela vai entrar aonde aí? Entra na administração? Porque fundo bíblico está dentro da casa de oração. Tudo que for casa de oração, irmão, vai estar dentro de casa de oração. Isso mesmo. É o exemplo que a gente estava falando agora. É exatamente o que a gente está falando agora. A verificação que você vai fazer é a verificação que está dentro da casa de oração, que basicamente é confirmar se o responsável do fundo bíblico no fechamento mensal entregou aquele formulário de fechamento do fundo bíblico que ele emite do SIGA, entendeu? E aí ele manda isso físico assinado para a administração. O que o Conselho Fiscal vai fazer é verificar se esse documento existe, se foi feito e foi entregue junto do fechamento da casa de oração. Entendi. Tá? E como o irmão Emerson falou agora, caso tenha, eu entendo que é uma exceção, certo, irmão Emerson? Caso tenha alguma exceção que vocês sentem a necessidade de verificar lá na casa de oração, ok, é possível, mas não precisa considerar que todo mês o irmão vai fazer o inventário nas casas de oração. Entendi. Tá? Tá bom, Deus abençoe. Bom, aproveitando que o irmão tocou nesse assunto, deixa eu só aproveitar a oportunidade. Nós acabamos de fazer uma adição, uma revisão, e toda vez que tiver uma próxima revisão, a gente vai colocar aqui também, tá? Ó, Conselho Fiscal, opa, fiz errado, ó. CCB Info, ok? Na periodicidade, aí você vai vir aqui na... Ué, cadê o menuzinho? Oh, meu Deus, deixa eu dar um refresh aqui. Ah, tá aqui, ó. Aí você vai no menuzinho de Conselho Fiscal. Isso. Aí tá aqui o material de apoio, tá? Roteiro e tem a sugestão. Se você clicar aqui, a sugestão, essa versão já vai estar mais atualizada, tá? Aqui, ó. Já tá a sugestão que está adicionando o módulo compras também, tá? E revisando algumas periodicidades aqui. Tá bom? Então, na próxima revisão, não sei quando vai ser, tal, se a gente colocar, mas é assim que a gente vai disponibilizar. Porque antes estava tudo dentro desse documento. Só que não dá para a gente ficar toda hora atualizando esse documento. Então, nós vamos segregando essas informações assim que a gente vai atualizando aqui. Esse vai ser o raciocínio. Tá bom, irmãos? Irmão Jorge Pereira, pode abrir o microfone. Ô, meu irmão, paz de Deus, irmão. É Jorge aqui de Capivari, da Regional de Piracicaba. Amém, meu irmão. Amém. Irmão, antigamente, nas regionais, claro que essas informações que nós estamos tendo toda terça-feira está sendo de grande valia. Meu Deus, eu estou feliz de estar toda terça-feira participando, graças a Deus. Só na última que eu não consegui. Mas... antigamente, nas regionais, irmão, a gente fazia presencial. Vai voltar a ter? Não. Agora a gente tem toda terça-feira? Não, vai existir isso? Na verdade, é para continuar tendo nas regionais. Esse daqui é só um plantão para tirar dúvidas, irmãos. Para tirar dúvida do Brasil inteiro aí.
para dar um apoio para os irmãos. Mas as regionais têm que continuar fazendo suas reuniões, o Conselho Fiscal, igual o irmão do Rio Grande do Sul, diz que tem um grupo que está bem entrosado, mas tem outro grupo que não está. É fazer aquela regional, aquele estado, entrosar bem o Conselho Fiscal, você entendeu? Criar os grupos da regional e fazer os Conselhos Fiscal trocarem informações entre eles, entre nós, tirar dúvida. É para isso que foi criado, para tirar dúvida tanto das administrações como das regionais. Mas vocês precisam dar continuidade aí no trabalho de vocês. Ah, tá. Porque antigamente tinha uma vez por ano, duas, a gente ia na regional de Piracicaba, tinha todos os irmãos da região. Aqui, da região, nós íamos lá em Piracicaba, tinha a reunião presencial e era de grande valia isso. Agora, claro que tendo vocês para dar essa benção para a gente, está melhor ainda. Então, vai continuar tendo isso, né? É só um complemento para que todos tenham o mesmo entendimento, irmão. É só um complemento. Tá bom, meu irmão. Deus abençoe por tudo, meu irmão. Amém, meu irmão. Amém. E com Deus. Amém. Amém. Irmãos, tem uma última pergunta, irmão Emerson, no Geraldo Amaral. Pode abrir o microfone. Paz de Deus com todos, irmãos. Amém. Amém. Irmão Geraldo. Uma das dúvidas seria sobre a abertura da ata digitalizada, irmãos. Abertura, né? Feito como da manual. Já faz a digitalizada. É que a gente não fez ainda assim a primeira folha, vamos dizer, né? Então, abertura da ata. Do jeito que o irmão fez a abertura, do jeito que o irmão está fazendo ela digitalizada, o irmão faz a abertura e o encerramento, o termo de abertura e de encerramento digitalizado também. Vai lá, imprime ele, coloca o nome, coloca a data direitinho e faz a abertura dele. E faz o encerramento depois. Perfeito, Joia. Tá? E sobre a ata, irmão? Iniciou digital, termina digital. Iniciou manual, termina manual. Tá, perfeito. Até da outra vez, o irmão, a gente fazia manual, o irmão explicou faltou algumas folhas o irmão explicou como cancelar, né? Agora, sobre essa digital, irmão, tem que ser feito através da ABNT ou pode ser qualquer fonte, qualquer... Não, se o irmão for lá no intranet e baixar ela já vai vir no padrão nosso já. Eu digo a ata trimestral, né? Isso, o irmão vai lá, quando o irmão baixar, vou baixar o termo de abertura, na hora que você baixar, já vai vir no nosso padrão já. Certo. Perfeito. Tá bom? Tá bom. Deixa eu ver se tem mais algum, um minutinho. Nas notas fiscais, né, eu estava vendo um tutorial lá da compras, da Piedade. Eu não sei se eu entendi certo. O carimbo do Conselho Fiscal tem que ser no verso das notas, é isso? Se o irmão estiver verificando ela presencialmente, é no verso da nota. Mas se tiver verificando ela através do digital, não precisa nem carimbar nada, porque os apontamentos que o irmão fizer vai ser o suficiente para evidenciar o teu trabalho. Aí a gente não começou ainda tá bom? A digitalizar, né? Então tem que ser no verso das notas, então. Tá bom. A física, né? Isso. Acho que é só isso, então. Acho que mais uma coisa, desculpa. Para a gente, qual seria a melhor resposta para a gente dar na verificação? Porque a gente não tem aqui administração, capivaria aqui, né? Não tem departamento jurídico, nem de informática, nem de fundo musical, né? Para a gente responder às verificações, qual seria as respostas mais sensatas, né? Eu não entendi a pergunta. Você entendeu, Alexandre? Um pouco.
Eu entendi que na administração de Capivari eles não têm jurídico, eles não tem instituto, não tem ninguém que toma conta dessa área. É isso, irmão? Isso, é Piracicaba que dá um apoio, se for preciso, né? Olha, Regional. assim, eu não sei se o meu entendimento está certo. Calma aí, Alexandre, deixa eu falar. O que acontece, irmão? A regional tem a estrutura, quem não tem é a administração do irmão. Então, o irmão pode contar que o jurídico lá da regional faz parte da administração, que se vocês precisarem de apoio, eles vão dar suporte para vocês. Não, perfeito, perfeito, eles fazem isso. A dúvida é na verificação do checklist. Do checklist. Você vai mencionar o pessoal da equipe da regional. Isso, Tá? Porque que nem informática pergunta se tem, né? Se tem manutenção, né? De aparelho aqui e tudo, né? A gente vai responder que, como a gente não tem o departamento, a dúvida é qual a resposta, mas a gente poderia... Então, se não tem o departamento, quando você faz a verificação na outra administração ou na regional e lá tem, você utiliza a pergunta para poder responder. Se não tem no teu, é só colocar que não tem problema nenhum. Tá. Tá bom? Tá ótimo. Deus abençoe. Porque tem muitos departamentos que as administrações ainda não têm. Engenharia, não é todas que tem, mas a regional vai ter e vai dar suporte para as demais. Perfeito. Deus Tá abençoe. bom? Amém. Irmão Emerson, temos mais uma última aqui do irmão Sérgio Faria. Isso. Vamos atender esse, e daí nós já vamos encerrar, que daí deu 9 horas e daí deixa um pouquinho para terça-feira, tá? Perfeito. Irmão Sérgio, pode abrir o microfone, por favor. A paz de Deus, irmãos. Amém. Irmão Sérgio aqui da administração de Itajubá, Minas Gerais. Irmãos, eu até anotei que já abri meu bloco de notas aqui, são várias dúvidas. Seguinte, existe algum padrão de data de fechamento quanto aos livros de coleta? Ainda mais agora que está entrando, né, o C52 digital. Que começaram como começar a fazer nessa parte do C52 digital? Os irmãos trazem os livros das igrejas, numa data lá, foi estipulada a primeira segunda-feira do mês. Nessa data, eles vão pegar esse C52 digital e levar para a casa de oração deles, para colher as devidas assinaturas e depois retornar. Provavelmente vai ser um mês depois, ou seja, se eu precisar anexar esse C52, mas eu preciso também fazer o fechamento dele, né? Fazer essa análise para conferir a assinatura, se está tudo ok, e também fazer a minha verificação, né, da casa de oração. Ele não pode voltar um mês depois. Seria isso mesmo? Tem um padrão de data, de recebimento de livro, qual que é o prazo máximo, para depois a administração pegar todo esse bolo de documento e passar para a gente? Na verdade, irmão, fechou o mês, a primeira semana depois do fechamento do mês, ele acertou, ele fez a prestação de conta deles, já vai ficar tudo no SIGA. Tudo que interessa para nós já vai ficar tudo no SIGA. O que pode não ficar é as assinaturas, vai ficar faltando assinatura. Daí nós precisamos estabelecer uma assinatura, um prazo para assinatura, nesse caso do digital. Mas o que precisa de lançamento de números e fechamento já vai... O costume, não sei se ainda é correto, de toda a documentação que passa, física que passa pela nossa mão, a gente dá aquele carimbo, né, de aceite pelo Conselho Fiscal, assina e manda para arquivar. Certo. Então, se o irmão encontrou uma inconformidade, faz o apontamento para cobrar no outro mês, para ver se não vai repetir no outro mês. Tá. Para isso que tem os nossos apontamentos. Mesmo se eu tiver com alguma pendência em alguma, no C52 ou na folha de colagem, por exemplo, eu posso receber esse documento, dou o aceite, mas lanço a... Isso, acho que caiu. Acho que caiu. Caiu. Acho que ele tinha mais perguntas. Dá só uns minutinhos para ver se ele volta.
Já aproveitando aqui no chat, irmão Emerson, estão indagando sobre gravar esses plantões, né? Então, esses plantões, irmão, não vai ser gravado, da nossa parte não vai ser gravado, da nossa parte não vai ser gravado, porque ainda existem muitas perguntas que não convém a gente expor, né? Então, por enquanto, nós não vamos... É plantão de tirar dúvida. Toda terça-feira vai ter, é só os irmãos entrarem que a gente tira dúvida, tá? Acho que o irmão voltou. Pode falar, irmão. Precisaria levantar a mão novamente para a gente liberar aqui. É verdade. Ele pôs aqui, ó. Ele voltou, olha lá. Sérgio Faria, ele mesmo. Pois voltamos, então. Acho que é por causa do horário, não sei, caiu aqui. Não. Então, acho que nós estávamos falando da parte do C52, da documentação. Toda a documentação ainda continua, eu só posso carimbar, mandar para arquivo e mantenho a não conformidade na verificação, né? Correto. Mais uma pergunta. Todos os departamentos que tem na minha administração, eu devo criar e verificar? Então, o irmão vai criar eles mediante a exigência de acompanhamento deles, igual o irmão mostrou ali. O mensal, o bimestral, o semestral, o trimestral e o semestral. O irmão precisa olhar o que o irmão vai marcar mensalmente, o que o irmão vai marcar bimestralmente, tá? Tá, isso aí eu tinha visto lá já. Que para nós é tudo muito novo, mas todo departamento que eu tiver na minha administração aqui, eu vou ter que fazer, né? Que lá... Vai ter que fazer, todos os departamentos. Todos os departamentos, né? Sim. E existe porque por enquanto, por exemplo, eu percebi uma coisa aqui, no nosso patrimônio bens móveis e imóveis, o módulo, até já era uma outra pergunta, esse módulo, os irmãos já estão usando e alimentando ele, porque tem até no meu checklist tem uma pergunta que fala sobre essa parte aí. Aí no caminho que ele dá no checklist para buscar informação, eu entro e ele tá vazio. Até eu tenho um cunhado meu que é também conselho fiscal em São Paulo aí, ele até me orientou a pedir um relatório, tanto para bens móveis e imóveis. Se eu tiver com esse relatório em mãos, eu posso fazer a conferência por ele, que pelo SIG eu não consigo acessar essas informações, porque eu acho que está meio que em fase, está engatinhando ainda aqui, não tem tanto colaborador, e por isso que não está sendo alimentado. Pode ser feito dessa forma? Provavelmente, irmão, não foi feito o saneamento do imobilizado aí, tá? Qual que é a administração? Itajubá, Minas Gerais. Eu acho que deve ter alguma informação, deve ter. Ou pode ser que o irmão não tenha o acesso à rotina do patrimônio, entendeu? O irmão tem que ter lá a rotina patrimônio imobilizado. Se o irmão não tem, pede para o usuário-chave e libera para o irmão. Entendeu? Porque alguma informação deve ter. Pode não ter feito o saneamento, mas informação tem. Eu acho que ele caiu de novo, irmão. Bom, daí as perguntas, daí nós continua na próxima terça, irmãos. Eu acho que por hoje já deu, tá? Só fazer uma oração de agradecimento. O Rogério voltou, irmão? O Rogério está por aí ou não?